Boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa casa de oração aqui em Cristo. Que todos se sintam bem nessa casa, amparados pelos bons amigos espirituais. Que Jesus nos guie, nos ilumine mais uma vez essa noite. O texto que foi lido hoje, na verdade, são duas perguntas. E geralmente a gente usa o livro do Evangelho do Espiritismo para tirar, para fazer a palestra. Hoje a gente resolveu pegar o livro dos Espíritos, que é o primeiro livro codificado por Allan Kardec, onde ele tem 1019 perguntas com 1019 respostas, feita à época em 1857, que foi lançado. E nas reuniões espíritas, onde Allan Kardec perguntava e os amigos espirituais, o próprio Cristo, o representante do Cristo, respondiam as perguntas através dos médiuns. Então, essas duas perguntas, 149 a 150, foram tiradas de lá. E a Maria leu ali, a 149, que sucede à alma no instante da morte, volta a ser espírito. Quando saiu esse livro, ele trouxe alento e esperança para nós. Porque está dizendo bem claro aqui, na verdade, o que morre é o corpo físico. O nosso espírito continua vivo numa outra dimensão. Então, quando fala assim, é que o termo dentro do espiritismo, alma, é usado quando o espírito está na carne. Então, o nosso espírito, quando ele está encarnado, nós chamamos de alma encarnada. Quando desencarna, perde o corpo físico, ele volta a ser espírito. E a pergunta é bem interessante, né? Porque ele fala, volta a ser espírito, ou seja, continuamos vivos do outro lado, ali na hora do desencarne, na hora da morte, como vulgarmente chamamos. E aí fala o seguinte, de onde se apartaram momentaneamente, ou seja, porque foi de lá que a gente veio. Nossa pátria não é aqui. A gente já falou isso várias vezes. Nós somos espíritos eternos. Talvez vocês vão enjoar de ouvir isso, quem vem sempre à casa espírita vai estar sempre ouvindo isso, porque isso a gente vai sempre reforçar para que a gente sempre tenha essa dimensão. Nós não nascemos, né, espiritualmente no berço e não morremos no túmulo. Nós temos um espírito que foi criado por Deus, que vai viver eternamente. Então esse eterno, é isso que a gente tem que ter a dimensão. E na pergunta seguinte, essa foi a 149, a 150, ela fala assim, a alma após a morte conserva a sua individualidade, ou seja, continuamos únicos como somos aqui, todos diferentes um do outro? Sim, jamais perde. Então nós não voltamos como uma gota de água volta para o oceano. Nós vamos continuar, nós podemos até fazer parte do oceano espiritual, mas com a nossa individualidade, essa individualidade que todos nós conhecemos vai permanecer. E por que eu trouxe essas duas perguntas? Porque assim, na semana passada, quem veio aqui, eu falei sobre perdas materiais, as dificuldades que temos com as perdas materiais, perder o emprego, perder uma relação, perder dinheiro, perder um bem material, temos muita dificuldade ainda de lidar com isso. Mas hoje eu queria me ater a uma perda que eu acho que nos toca muito mais. Hoje eu queria falar sobre perda de entes queridos. Pessoas que nós amamos e que partiram. Irmãos, irmãs, pai, mãe, avô, avó, filho, filha. E dizer para vocês que o Espiritismo, mesmo sendo essa doutrina consoladora que explica para a gente que a morte não é o fim, que continuamos vivos, que vamos reencontrar essas pessoas que partiram,
às vezes as pessoas pensam assim, nossa, então se eu for num velório espírita, as pessoas não vão estar chorando. Espírita chora, espírita sofre, espírita sente dor, todos sentem dor. A diferença é que a gente tem uma consolação, né? Trazida pela doutrina espírita, trazida pela doutrina do espírito, trazendo a esperança que a morte não é um fim, a morte não é um adeus, a morte não é uma perda. Perder seria se você nunca mais fosse encontrar. A morte de alguém que amamos, um até logo, até daqui a pouco, nós vamos reencontrar com todas essas pessoas que partiram. E aí, muitas vezes assim, as pessoas, elas falam assim, mas por que a gente tem que estar lidando com essas perdas? Porque nós não somos daqui. Nós somos de uma pátria espiritual e viemos no corpo físico, a gente já falou muitas vezes aqui, para evoluir. E aí o que acontece? Para a gente não sofrer com a partida daqueles que amamos, só se a gente for antes. Gente, todos nós aqui vamos morrer um dia. Todos nós vamos morrer. Ninguém, como se diz, vai ficar para sementinha, todos vamos morrer. A diferença é que uns vão antes e outros vão depois. Um tem missão que conclui antes, prazos que conclui antes, outros vão depois. E aí pode-se até se questionar, mas será que Deus é justo, por exemplo, levando uma criança embora, levando um jovem? Às vezes as mães, principalmente as mães que são as que mais sofrem, porque uma mãe, a partida do filho é como se levasse um pedaço dela. Não tem como expressar, eu não sou mãe. Sou pai, mas não sou mãe, então eu não tenho como expressar essa dor aqui, porque é uma dor única que só as mães sentem. Mas pensem bem, nossos filhos, antes de serem nossos filhos, são filhos de Deus. Deus perfeito, amoroso. E se o pai decide que é uma hora de um filho voltar para a pátria espiritual, ele sabe mais do que nós. Ele ama nossos filhos mais do que nós. Deus ama os filhos mais do que qualquer mãe. Apesar de ser enorme esse amor de mãe. Então ele sabe, nossos filhos são joias que Deus nos empresta. Mas um dia vão retornar ao mundo espiritual. É interessante o depoimento da Célia Diniz, aquela do filme As Mães de Chico Xavier, que ela diz o seguinte, ela teve a partida de um filho aos 3 anos de idade e depois uma filha aos 27 anos de idade. E aí ela conta que o Chico dizia assim para ela, o Chico Xavier, ela era muito amiga do Chico Xavier, hoje inclusive ela toca o centro espírita lá em Pedro Leopoldo, que o Chico Xavier criou, ela que toca o centro espírita como dirigente lá, e ela fala com o Chico, dizia assim, porque ela fala assim, Chico, mas meu filho de 3 anos está lá no mundo espiritual, ele deve estar chorando, sentindo a minha falta. E o Chico falou assim, minha filha, ele voltou para rever novos, velhos amigos, novos, velhos conhecidos. Se temos parentes aqui, temos muito mais no mundo espiritual. Muitos. Aqueles que já tiveram aqui partido, avô, avó, bisavô, bisavó, mas principalmente aqueles que não vieram, que ficaram no plano espiritual vibrando por nós. Então não tem dúvida, ninguém fica abandonado. E aí a gente deve lembrar, quando a gente fica falando dessas questões de perda, lembrar de Jesus. Jesus na cruz, sendo crucificado, inocente, né, condenado a uma pena de morte, sendo zombado, e a mãe dele, Maria, assistindo a partida de um
ela ali, né, resignada, chorando, sofrendo. Imagina a dor daquela mãe a ver um filho que só fazia o bem, que só falava de amor, que curava os leprosos, que fazia os cegos enxergar, que fazia os paralíticos andar, que trouxe pessoas do mundo dos mortos, como o caso de Lázaro, que estava ali na cruz, inocente, e ela olhando. Imagina o sofrimento daquela mãe. 3 dias depois daquele sofrimento, Jesus volta do túmulo e diz, ressuscitado, que a morte não existe, que morre só o corpo físico, que nós continuamos vivos. E ele dizia: há muita morada na casa dos meus pais. E há um lugar preparado para cada um de nós. Eu sei que é difícil, principalmente para uma mãe, para alguém que perde um ente querido, explicar a ausência, a falta que essa pessoa faz. Mas o Chico dizia, né, naquelas cartas que ele trazia, psicografadas dos filhos, consolando aquelas mães inconsoláveis, e nas cartas os filhos diziam: minha mãe, preencha essa lacuna no seu coração, fazendo por outro aquilo que a senhora não pode fazer por mim porque eu não estou aí. Faça por outro filho, por uma criança de rua, faça por um idoso, faça para alguém que precisa da caridade. E naqueles 40 anos, mais ou menos, que o Chico trazia aquelas cartas psicografadas consoladoras, foi a época no Brasil que mais se abriu instituição de caridade. Olha que coisa interessante. Partidas precoces que causaram dores em mães, criaram um mecanismo de auxílio, de caridade para os necessitados como nunca antes havia acontecido no país. Nunca cresceu tanto a doutrina dos espíritos como cresceu naquela época. Porque as mães, os pais, as pessoas que tinham suas perdas encontravam em fazer a caridade o preenchimento para aquela dor de quem partiu. A Célia Diniz fala uma outra coisa que eu achei muito interessante. 10 dias depois, ela tinha perdeu o filho aos 3 anos, depois uma filha de 27 anos, 10 dias depois ela estava no centro espírita, uma senhora falou para ela assim: Célia, a minha dor da minha perda é maior que a sua, porque eu tenho uma filha, faz 2 anos que eu não a vejo. Sumiu de casa. Eu não sei se ela está se prostituindo para se drogar ou se drogando para se prostituir. Eu não sei nem se ela está viva ainda. Você, Célia, a sua filha de 27 anos, está lá num bom lugar no mundo espiritual, amparado por alguém. E a minha, onde é que anda? Então, muitas vezes, e a Célia disse: ela tem razão, eu estou melhor que ela, a dor dela é maior que a minha. Se é que a gente tenha um mecanismo de medir dor, eu não sei como é que seria isso. Para vocês entenderam que muitas vezes pessoas partem porque é melhor para elas partirem e ficarem aqui. Nós vivemos num mundo de prova e expiação. Terra, um grande presídio onde presidiários e doentes. Nós somos devedores da lei divina e doentes precisando de cura. Então, quando partem, talvez as pessoas estejam em situação, ficam em situação muito melhor daqueles que ficam. E aí é interessante quando eles falam assim: mas como é que eu faço para morrer bem? Como é que eu faço para chegar no final da minha jornada e chegar bem, morrer bem? E alguém, um espírito elevado, falou assim:
Se você quer morrer bem, se você quer desencarnar bem, viva bem. O que é viver bem? Viver bem é fazer caridade, é ser bom para o outro, é fazer aquilo que for possível pelo outro, enxugar as lágrimas, ajudar naquilo que for possível, sempre ter bons pensamentos, perdoar, relevar. Então que essa noite a gente leve dessa perda dos entes queridos, que para mim não são perdas, para mim são um até logo, para mim é um até daqui a pouco, para mim é uma viagem, viajou antes. Tem um filósofo que falava da morte dizendo o seguinte: a morte, o desencarne, ela é como se fosse um barco, um veleiro no mar, e você tivesse de uma margem e não conseguisse ver a outra. E o barco começasse a ir levando aquela pessoa que desencarnou. E você vai vendo e aquilo vai sumindo no horizonte. Para você, o barco está partindo e sumindo. Mas para quem está do outro lado, na parte espiritual, o barco está chegando, trazendo alguém de volta para a parte espiritual. Então, gente, é isso. Que Jesus ilumine a todos e que a gente possa, em homenagem àqueles que partiram, no aniversário dele, fazer a comida que ele gostava. E a gente mesmo comer, mas com alegria, não para aquele, né, para outra pessoa, fazer aquilo que a pessoa gostava, mas sempre com alegria, com lembranças boas, entendendo o seguinte: vamos comemorar o tempo que essas pessoas queridas estiveram com a gente e não lamentar a partida. Vamos agradecer os momentos felizes que nós vivemos com essas pessoas e entender que quanto mais tempo ficarmos nessa terra, mais nós vamos ver entes queridos partir, voltando para a parte espiritual. Então que todos nos preparamos, rezando, vibrando por aqueles que partiram, porque eles continuam vivos. As orações para aqueles que partiram têm muita força. Rezem por aqueles que foram. É como se estivesse falando com eles, vibrando por eles. Que Jesus ilumine.